Oi, estamos aqui hoje diretamente da minha cozinha para falar sobre alimentação e liberdade. E queria começar essa conversa aqui ressaltando que eu não sou profissional da área, então não sou formada em nutrição. Meu objetivo aqui não é te falar o que você deve ou não comer, mas alugar um triplex na sua cabeça com coisas que eu reflito sobre alimentação para levantar alguns questionamentos, por exemplo, por que você come o que você come? E por que o que tem disponível pra gente é o que tá ali na prateleira do mercado, sabe? Porque um miojo hoje é mais barato do que certos legumes e certas frutas, e você se alimentar majoritariamente de ultraprocessados às vezes sai mais em conta do que você fazer uma feira e comprar os legumes e as coisas. E por que você não tem tempo de comer? E por que pode ser que você ou você conheça alguém que preferiria se alimentar por, sei lá, shakes ou pílulas pra não ter que, tipo, comprimido, sabe? Pra não ter que preparar refeições e não ter que perder tempo com isso. Sendo que isso é literalmente o que faz você ser quem você é. Aquela frase bem clichê, você é o que você come, sabe? Ela é muito literal se você parar pra pensar. Por quê? Você já foi uma célula. Pegou o óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai, juntou, virou uma célula, era você. E você só adquiriu essa estrutura, esse corpo que você tem hoje, a partir da alimentação. Claro, né? Junto com noites de sono, água, respiração, mas a alimentação é um grande ponto desse daí. Quando a gente fala, ai, tal alimento fornece tal nutriente pra gente. Então, sei lá, o brócolis que é rico em cálcio. Não sei se você sabia dessa informação, mas brócolis é rico em cálcio, tá? Tem gente que acha que é o leite da vaca só que dá cálcio pra gente, mas não, o brócolis também. E calma que eu também, o foco aqui não vai ser vegetarianismo e veganismo, tá? Vai ser alimentação de uma maneira ampla dessa perspectiva da liberdade. Então, vou tentar não restringir e não trazer padrões nem conceitos muito fechados. O brócolis, por exemplo, que fornece cálcio pra gente. Ele absorveu esse cálcio do solo e incorporou ali na estrutura dele, né? Metabolizou aquilo de uma maneira que a gente, no nosso organismo, consegue metabolizar e fazer com que esse nutriente faça parte do nosso corpo. Então, você tem algo que tirou o negócio da terra, tipo assim, conseguiu trazer aquele nutriente ali para você comer, para você incorporar aquilo que nada mais é do que algo que estava na terra. Então, além de você ser literalmente o que você come é necessariamente proveniente do planeta Terra e da natureza. Por isso, consequentemente, você é a natureza. Quando a gente para pra fechar esse ciclo aí, eu acho que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e a gente começa a dar um pouco mais de importância pra esse assunto e como isso deveria estar muito mais central nas nossas vidas do que qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outro problema, eu acho que a alimentação é um dos principais, é uma das coisas que mais me move, que mais me motiva, especialmente porque a gente vive em um mundo muito desigual, em que muitas pessoas estão em situação de fome extrema ou de insegurança alimentar. É incabível para mim pensar que a gente vive em um planeta em que a comida brota literalmente da terra e tem gente passando fome. Porque a alimentação se tornou hoje muito mais uma construção social do que qualquer outra coisa. O leão come carne porque ele é carnívoro e ele precisa comer. Não sei porque eu falei leão, né? Vamos falar da onça, que é brasileira? A onça, ela é carnívora e ela precisa comer carne. Ela não tem a opção e a liberdade de escolher outro tipo de dieta. Ela come carne e é aquilo que tem pra ela, entendeu? Nós, seres humanos, somos onívoros. Não me venham falar de dieta carnívora, gente. Isso não existe. Já tem vários estudos mostrando que isso é completamente prejudicial para nossa saúde. O que significa que a gente consegue processar tanto alimentos de origem animal quanto alimentos de origem vegetal. Isso dá pra gente uma liberdade muito grande que eu prefiro usar ao meu favor e pro bem da natureza, né, dos biomas, dos animais e das coisas que eu amo e também das pessoas que eu amo. Entender a correlação disso, né, dessas escolhas diárias que a gente faz, do que a gente come, como a gente prepara e como a gente compra, onde a gente compra, tudo isso entra nesse grande bolo aí de tentar visualizar esse processo reflexivo mesmo, sabe? De como encontrar uma maneira de se alimentar em que você se sinta mais livre.
que você sinta que você tem mais liberdade de escolha. Porque, voltando, né, considerando que a gente vive nesse país muito desigual e que muitas pessoas não têm nem a possibilidade de escolha, que também são pessoas onívoras e que, né, tem essa liberdade aí de conseguir se alimentar de ambas as coisas, só que não tem o poder aquisitivo, porque foram lá e disseram que uma goiaba vale tanto, tipo, vale, sei lá, uma goiaba vale R$ 3, sendo que, na verdade, a goiaba vale o esforço que foi colocado nela, ela vale aquela plantação, ela vale muitas outras coisas para além do dinheiro, né? Conversando aqui com pessoas que têm um certo poder aquisitivo e que mesmo vocês, né, mesmo você aí que tá ouvindo, que pode ser que tenha um poder aquisitivo de conseguir fazer compras todo mês, você tem essa segurança alimentar de conseguir ir no mercado e fazer compras todos os meses, ainda assim, coloco minha mão no fogo que muito provavelmente você gostaria de estar se alimentando melhor, mas o dinheiro não tá sendo suficiente. Então, você gostaria de estar comprando produtos que você considera melhores e mais saudáveis, mas muitas vezes você acaba optando por opções menos saudáveis porque elas são mais acessíveis. Essa conversa aqui hoje é pra gente tentar refletir sobre o porquê que essas coisas são assim e como eu tento lidar com todas essas questões e me relacionar com o mundo, considerando que o mundo é essa grande bagunça e que o sistema alimentar é completamente zoado. Eu quero partir da minha decisão de ter parado de comer carne. E, de novo, sem querer impor nada, vou falar das minhas motivações e de como foi esse processo e as reflexões que eu tive ao longo dessa decisão. Desde o começo, eu sempre visualizei muito isso como uma liberdade mesmo de escolha. Então, sempre quando me falavam, Mas você não pode comer isso, né? eu sempre falei, não é que eu não posso comer isso. Eu posso comer isso. Eu tenho, inclusive, esse privilégio de escolha, né? De falar, eu quero isso ou eu quero aquilo. Mas eu tô escolhendo, me apropriando dessa liberdade que eu tenho de escolha pra fazer uma escolha que eu sei que é melhor pra mim, que é melhor pro meio ambiente, que é melhor pras pessoas e por aí vai. Por isso que eu me sinto tão confortável e tô conseguindo sustentar essa escolha há tanto tempo e eu não me vejo comendo carne vermelha hoje em hipótese alguma, assim, sabe? Carne de porco, embutidos, tipo presunto. Nem lembro o gosto de presunto salsicha. E eu só não mencionei o peixe aqui porque mais pra frente eu vou trazer algumas reflexões e no final vou trazer um documentário falando sobre o impacto do consumo de peixes e frutos do mar e tal. Então não é que eu seja conivente, tipo assim, ai, vamos. As outras carnes têm problema e o peixe não tem. Não é isso. Vamos desenvolver ainda essa ideia, tá? Quando eu parei de comer carne, parei de comer todo tipo de carne da noite pro dia. Foi lá em 2017, tinha 17 anos, estava no meu primeiro ano da biologia. Eu já tinha essa vontade de parar de comer carne, só que o que me impedia era a questão da saúde. Eu tinha uma questão muito séria com a ferritina. Ferritina é como se fosse uma molécula que fica ali na hemácia. Eu não sei se molécula é o nome certo. Eu sei que tem muitos biólogos que escutam, eu não quero passar vergonha aqui. Mas a ferritina tá lá presente na hemácia e aí ela é responsável por incorporar o oxigênio para transportar o oxigênio no nosso sangue, que é o que as hemácias fazem, né? E aí, quando você tem essa anemia, assim, na ferritina, você sente muito cansado, muita fadiga, e, enfim, tinha vários desses sintomas. Inclusive, um dos tratamentos que eu tinha tentado para ver se melhorava essa questão da ferritina foi o uso do anticoncepcional, porque eu comecei a menstruar com 13 anos, eu já estava com essa questão com a ferritina. Minha médica associou isso, porque meu fluxo era um pouco mais intenso, apesar de eu não ter endometriose, nenhuma dessas questões. Não adiantou, eu tive que suplementar por muito tempo. Acho que dos meus 13 anos até essa idade aí dos 17, quase 18, eu tinha que suplementar de alguma maneira. E às vezes estava um pouco mais severo, eu tinha que suplementar na veia, com soro. E às vezes estava um pouco mais tranquilo, eu suplementava só com comprimido mesmo. E muitas mulheres têm essa questão. Eu lembro que eu ia lá suplementar e eu via muitas mulheres lá tomando também ferritina. A minha maior preocupação era com a saúde. E na época também, no meu ciclo social, ninguém era vegetariano, ninguém não comia carne. Até hoje, eu sou a única da minha família que não come carne. Em muitos ciclos de amigos, eu também sou a única vegetariana. Então, foi uma decisão, de certa forma, corajosa, sim. Me decepcionei com algumas pessoas no sentido de não conseguirem entender o porquê
dessa minha escolha, para além de não entender, não respeitar. Então, todas as vezes que eu me sentia um problema no rolê, sabe? Quando quem não come carne acho que vai entender essa. Quando você vai para algum churrasco, algum evento social, assim, e aí não tem nenhuma opção para você. E às vezes a pessoa é próxima sua, sabe? Ela sabia que você ia, ela podia ter dado um cuidado. E às vezes a pessoa nem lembrou, sabe? Às vezes realmente, tipo, não é por mal, a pessoa também não tem obrigação de, né, disponibilizar ali o que você come, sendo que você tem esse poder de escolha de tá ali e falar, tá, não, então vou comer alguma outra coisa já que não tem. Mas quando você vai em um lugar que as pessoas têm esse cuidado, né, esse carinho com preparar alguma coisa especialmente para você, isso também é muito especial. Então, ao mesmo tempo que é muito ruim quando você se sente excluída, também é muito bom quando você se sente mais parte ali. E aí isso sempre foi muito parte assim desse processo, né, essa dualidade de às vezes as pessoas tinham uma postura mais reativa, até hoje, as pessoas às vezes têm uma postura mais reativa de rejeição a essa ideia. E pensando, refletindo muito, eu acho que essa postura mais reativa das pessoas, considerando principalmente que eu não tenho uma postura reativa, então eu nunca fui a pessoa de ficar apontando o dedo para as outras e falando: você come carne, você é o problema do mundo, você tá causando tudo isso e você não deveria estar comendo pedaço de animal morto, sabe? Eu não gosto de ser essa pessoa. Sempre sou muito tranquila e quem quer conversar comigo sobre isso e me dá abertura, eu falo sobre os motivos e quem não quer saber também fica por isso mesmo, entendeu? Também não fico forçando ninguém. Acredito que também por isso que eu comecei a criar conteúdo, porque aí eu falo pra quem quiser ouvir. E às vezes tem uma galera que vem jogar hate, sendo que é só passar o conteúdo, sabe? Mas enfim. Eu acredito que essa postura aí de rejeição e uma coisa mais reativa é porque essa pessoa às vezes se sente meio confrontada, assim, sabe? Do tipo, de achar que eu me sinto melhor, me sinto uma pessoa melhor por escolher não comer carne, considerando que é um animal morto, né? Considerando que tem toda a problemática que tem o seu impacto ambiental, que tem todas essas questões. Então, às vezes, eu acho que a pessoa se sente meio. Talvez por ela não conseguir exercer essa liberdade de falar não quero comer carne, talvez isso incomode, sabe? E tem gente que também é muito preso ao conceito de vamos comer carne e uhul, carne, sabe? E tá tudo bem também, né? Liberdade, vamos aí. Mas fato é que carne tem um grande impacto. Então, voltando pro que me fez parar de comer carne em primeiro lugar. Eu descobri que a principal fonte de emissão aqui no Brasil de gases de efeito estufa é proveniente da mudança de uso do solo, vulgo desmatamento, vulgo agronegócio e pecuária. Isso porque, né, quando você tem ali o pasto e você tem os bois no pasto, além de você precisar desmatar para ter aquele pasto para os bois ficarem ali, você também precisa desmatar para plantar a comida que aqueles bois vão comer. E hoje, eu não lembro exatamente o número, mas a biomassa de animais domesticados que são criados para alimentação humana já ultrapassa muito o número de animais selvagens, animais em vida livre. Isso para mim é bizarro, bizarro. E ultrapassa muito mais o número de seres humanos, assim, é uma loucura, gente, a quantidade que tem. Considerando que isso tá levando a gente à beira do colapso, se eu posso escolher ter uma dieta que não vai levar a gente para esse caminho, por que não escolher ela, né? Se essa dieta à base de carne, ela é tão autodestrutiva, ela tá se tornando cada vez mais insustentável, né? Então, vai chegar um ponto em que, pelo menos, reduzir o consumo de carne vai ser necessário. Isso já está acontecendo com o aumento dos preços, né? Só que o aumento dos preços também se estende para outros alimentos que não só a carne, principalmente por conta desse cenário aí de mudanças climáticas. Só que vai chegar um ponto em que a carne vai se tornar um artigo cada vez mais de luxo, né? E é importante que a gente saiba também se adaptar para essas novas realidades, independente do que você acredita ou não. As minhas motivações são muito mais relacionadas com essas questões ambientais, com as questões sociais também, porque tem muitos trabalhos nessa indústria que são
né, análogos à escravidão e dão condições muito ruins para os trabalhadores. E toda essa cadeia aí não é algo que eu defendo, que eu acredito e não faz sentido para mim. E a minha saúde melhorou muito. Então, conclusão daquela história da ferritina, depois que eu parei de comer carne, eu ia em uma endócrina, em uma médica endocrinologista, e ela falou muito pra mim, tipo, você vai parar de comer carne, você vai ficar completamente anêmica, é muito perigoso, não faz isso. E o meu nível de ferritina, na verdade, subiu. Então, eu soube fazer da maneira certa, né, a partir desses estudos e pesquisas. Mais pra frente, depois eu atendi com um nutricionista e consegui entender ainda mais. Então, hoje eu levo de uma maneira muito mais intuitiva a alimentação, porque eu consegui aprender, né? Já fazem 8 anos que eu tô aí nessa. Eu consegui subir, eu consegui estabilizar a minha ferritina com a alimentação e mostrar para as pessoas que é possível. Quando a gente fala sobre essas escolhas, né, e sobre querer transformar e querer influenciar as pessoas de alguma maneira a assumirem hábitos e posturas que são melhores, né, para o meio ambiente, que sejam mais conscientes e considerem tudo isso, é muito melhor você ter uma postura não violenta e de mostrar que é possível e que tá tudo bem e que você vive bem, você tá fazendo isso por escolha própria e que isso não é uma restrição, do que ficar restringindo, do que ficar apontando o dedo, do que ficar sendo agressivo. Porque isso gera muito mais aquela reação de rejeição que eu falei no começo. Tem duas reações que as pessoas geralmente têm quando elas veem algo que não tá tão ali no cotidiano delas. Uma delas é essa da rejeição e a outra é da curiosidade. Eu prefiro que as pessoas reajam com curiosidade comigo. E para isso, eu sei que eu não posso ser tão reativa assim, eu não posso ficar impondo tanto as coisas, até porque nada é uma verdade absoluta. Apesar do não consumo de carne ser melhor em muitos aspectos para o meio ambiente, enfim, né? Se mais pessoas tivessem uma dieta à base de plantas, evitaria muitos dos problemas que a gente tem hoje. Ainda assim, esse não é o único problema. Então, também, muitas vezes eu recebo muitas mensagens reclamando que eu não falo sobre a questão da carne, sendo que eu falo, tem muitos vídeos. Sempre quando você escuta o termo de você ter um consumo mais consciente, é você ter a consciência na hora de consumir alguma coisa, entendeu? Isso se aplica também para esse consumo da carne, né? E de outras maneiras. Eu não acho que o debate se limita a isso, até porque você pode não comer carne, só que continuar se alimentando de ultraprocessados, que também são muito prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde, entendeu? Porque também tem muitas questões da carne que são prejudiciais para a saúde, principalmente pela maneira como ela é produzida, como esses animais são criados, os hormônios e blá 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 blá. De nada adianta decidir parar de comer carne por saúde e por meio ambiente se você não tá considerando outros fatores também. E aí a gente entra na questão da padronização, que é uma coisa que eu tento quebrar muito também. Nesses padrões, a gente consegue colocar tanto os padrões estéticos, né, que são impostos principalmente para nós, mulheres. Agora tá voltando a moda de cultuar a magreza e corpos super ultra magros, e eu, como uma pessoa magra, muitas vezes evito falar sobre esses assuntos para não gerar, sei lá, controvérsias e pessoas, às vezes, sei lá, não gostarem de ouvir uma pessoa magra falando sobre isso. Mas eu emagreci muito do ano passado para cá, porque no episódio anterior eu falei, né, que ano passado foi um ano muito difícil, muito desafiador para mim. E sempre quando eu entro nessas situações de muito estresse, eu tendo a perder muito peso e emagrecer mais. Então, eu tô até num processo agora de tentar me alimentar melhor ainda, comer mais coisas e fazer mais exercício para ganhar mais músculo e tal, porque eu tô me sentindo muito magra e franguinha, sabe? Mas, enfim, a gente tem essa questão da pressão estética e dos padrões estéticos, e muito disso tá relacionado também com essa questão do controle. E quando a gente passa a entender que a gente tem a liberdade para ter o corpo que é o nosso corpo saudável, a nossa forma de existir saudável, né? A gente tem essa liberdade e deveria ser cultuado uma diversidade de corpos e não esse padrão estético bizarro que muitas vezes é alcançado só por meio de cirurgias hoje em dia. Quando a gente entende isso, a gente também cai nesse conceito da liberdade, de fugir dos padrões, né?
de quebrar esses conceitos. Esses padrões também estão presentes na monocultura, na maneira de produzir as coisas. Que você desmata toda a biodiversidade de bioma que estava ali, de seres vivos e organismos interagindo e existindo em harmonia, e aí você desmata tudo aquilo e coloca só um tipo de planta. Vai lá um inseto que come aquele tipo de planta e se reproduz localmente, porque ele fala, nossa, um banquete só pra mim, entendeu? Tem um monte de coisa aqui pra comer, não tem mais predador, porque saiu tudo, sumiu tudo, morreu tudo, só tem eu aqui. E aí surge a praga. Aí a praga que é o problema. O problema não é a monocultura, a maneira como estão fazendo. O problema é a praga. Aí vão lá e jogam veneno. O Brasil é hoje um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. São muitas questões. E isso também entra no padrão e também é quebrado pela diversidade, né? Então, modelos agroflorestais, a gente optar por dietas mais diversas. E aí, voltando para a questão do consumo de carne, de às vezes não ser o suficiente você só falar, não como carne, sabe? Também é importante a gente levar em conta a questão da diversidade de alimentos, a questão da globalização de alimentos, por exemplo. Porque quando você vai no mercado, você só encontra aqueles tipos de fruta? Por que quando você vai no mercado, você só escolhe, por exemplo, maçã, banana? Vamos diversificar, sabe? Cadê os outros alimentos? Cadê as frutas e legumes e verduras que são nativas daqui do Brasil, que dão aqui nos nossos biomas e que a gente consegue aproveitar e produzir elas de uma maneira que mantenha a floresta em pé ao invés de ter que derrubar ela? Quais são esses alimentos? Onde que eu consigo encontrar? Quais empresas e marcas estão investindo nisso? Quais não estão? Quais estão prejudicando isso? Como fazer isso também de uma maneira que tenha uma inclusão social, né? Reforma agrária. E para além, né, da reforma agrária, hortas comunitárias, hortas urbanas. Então a gente precisa falar sobre tudo isso. A gente precisa se envolver e se engajar nesses assuntos. É por isso que a gente não pode se prender só a um problema e só a uma questão. São muitas questões. A gente tem diversas plantas alimentícias não convencionais aqui no Brasil, que são as punks. São plantas que não convencionalmente estão na dieta de uma parte aqui da população, mas que fazem parte da dieta, por exemplo, de povos tradicionais, de comunidades tradicionais, e você não encontra no mercado. Esse mercado já está dominado por grandes monopólios que produzem esses alimentos super padronizados, e mesmo a demanda, mesmo de pequenos produtores, muitas vezes ficam restritos a essas opções de frutas, verduras e legumes, porque é o que a demanda pede, né? É o que a gente meio que foi ensinado a comer. Só que isso não respeita a sazonalidade de alimentos, o bioma e as condições. Então a gente tem, por exemplo, a questão do abacate, que eu trouxe inclusive em um vídeo do meu perfil do Instagram. Como o abacate tá gerando uma crise hídrica seríssima no Chile. Porque ele não é nativo do Chile, ele foi levado para lá e está sendo plantado lá em larga escala, só que é uma planta que consome muita água. Então, tá secando tudo. Isso só para que esse alimento possa ser comercializado lá e ser exportado. Qual é o preço disso, né? Qual é o preço dessa globalização toda, de não respeitar a sazonalidade dos alimentos? Voltando para aquele primeiro conceito lá de que a gente é a natureza e que comida dá na terra, a gente precisa sempre lembrar que o que a gente está comendo veio de algum lugar. Aquele alimento, ele tem uma condição ideal para existir, porque ele já existia naturalmente, mesmo quando seres humanos não cultivavam. Muitos, né, dessas frutas e coisas foram modificadas por conta da seleção artificial aí dos seres humanos, né, na agricultura e tal. Mas ainda assim, tem frutas, e aí frutas que geralmente não são tão comercializadas. Por exemplo, a pitanga. Tem uma época do ano que você vê pés de pitanga cheios e épocas do ano em que você não encontra pitanga, porque não tá na época. Isso é sazonalidade de alimentos, e saber respeitar isso também contribui pra gente ter alimentos mais nutritivos, pra ter que usar menos agrotóxico, para uma infinidade de coisas. Essa diversidade, ela é muito importante, porque é assim que as coisas funcionam na natureza, né? É assim que os biomas existem e interagem. A gente precisa ter uma diversidade de organismos interagindo, diversidade de plantas, diversidade, entendeu? Para além da globalização, a gente também tem a questão dos fast foods. E monopólios. Então, tem uma coisa que me incomoda muito, que é, por exemplo, o posto grau. Grande parte da comida lá não é boa, eu não acho boa, é muito caro. E você tira a chance de você conhecer pequenos empreendimentos locais, com culturas típicas e locais, entendeu? Comidas típicas e dali da região, porque padronizaram tudo. E aí
só tem o mesmo pão de queijo em todos os postos, o mesmo, entendeu? A mesma empada seca. Essa diversidade também de culturas e de maneira de produzir a comida e de negócios e de pequenos empreendimentos, isso tudo também é muito importante, sabe? E tá sendo tomado por esses fast foods e por essas padronizações. E junto de tudo isso, a gente tem a questão dos ultraprocessados, que a gente olha para a tabela nutricional, para tabela de ingredientes, e a gente não consegue nem saber o que são aquelas coisas, sabe? Então é muito bizarro a gente não saber exatamente o que a gente tá comendo. É muito complexo, é muito complicado, são muitos e muitos e muitos pontos. Dá até pra fazer uma parte 2 desse episódio aqui, me conta o que vocês acharam. Mas como sair disso, né? Como que a gente pode tentar vislumbrar uma melhora e tal. Tem a questão da reforma agrária aqui no Brasil. Quem quiser saber mais aí, se inteirar, dá pra também fazer um episódio sobre isso, trazer conteúdo sobre isso. É um assunto complexo, só que também não tanto, assim, tipo... É só fazer, sabe? Só precisamos mexer uns pauzinhos ali, difíceis de mexer e fazer acontecer, porque é disso que a gente precisa, né? Redistribuição de terras, e isso já resolveria grande parte dos problemas aqui, principalmente com relação ao preço dos alimentos. E uma autonomia alimentar desde o começo. Então, aprender a plantar, participar de voluntariados relacionados a hortas urbanas, comunitárias, aprender como sistemas agroflorestais funcionam. Hoje já existem diversos cursos, vivências, voluntariados que você pode fazer para conhecer essas plantações, essas agroflorestas, conhecer e saber plantar o seu alimento, ter uma hortinha em casa, sabe? Vasinhos e coisinhas que você cultiva e que você vai vendo e acompanhando aquele desenvolvimento. Isso também ajuda a querer cada vez mais evitar o desperdício e você também entender a importância de compostar, porque você começa a perceber que o que você está jogando fora poderia estar virando adubo para sua planta. Quando você vê o tempo que demora para aquele alimento se desenvolver, para você conseguir colher ele, comer ele, você também dá muito mais valor para ele e você quer desperdiçar ele minimamente, assim. Você quer jogar pouquíssimo dele fora para aproveitar ao máximo, aproveitamento integral dos alimentos, para fazer valer a pena todos aqueles recursos que foram colocados ali, de tempo, de tudo. Eu acho que esses podem ser caminhos muito legais e é uma habilidade muito importante a gente saber plantar. E aí, dentro dessas coisas, né, de plantar, procurar conhecer mais sobre as punks, experimentar mais punks. E punks, geralmente, você encontra em feiras. Você ter esse contato mais próximo também com os produtores é muito legal. Diminui também o preço, porque é menos uma etapa, né? Você não precisa que o produtor venda para o mercado ganhar um lucro em cima e você comprar lá do supermercado. Então, você consegue comprar direto com o produtor, conversar com ele, ter essa troca, sabe? Trocar vivências e conhecimentos e coisas e ter acesso a alimentos que muitas vezes a gente não encontra nesses supermercados super padronizados e tal. Cerealistas também são uma opção bem legal e que eu costumo ir bastante. Pelo menos em São Carlos, o preço valia muito a pena. Aqui na ilha tem um cerealista só, que ele é bem pequeno e eu achei que o preço não vale tanto a pena. Mas eu tô com uma compra ainda de dezembro, pra vocês terem noção. A gente tá agora em fevereiro, entendeu? Porque eu compro grãos, então dura muito, né? E eu fiz uma super compra, deu uns R$250, assim. Tá durando até hoje, assim. Grão de bico, lentilha, feijão, arroz, farinha de grão de bico, que eu sempre uso pra fazer grão-melete de manhã, enfim. E você também consegue evitar a questão das embalagens, porque você pode levar os seus próprios potes e pedir pra eles pesarem direto no pote. Tem cerealista que é meio chatinho, que eles não gostam muito de fazer esse processo, mas às vezes conversando pode dar certo. E tudo isso também tá relacionado com uma maior sustentabilidade financeira, né? Porque eu sei que a minha alimentação é mais barata do que quem consome carne, quem consome muito ultraprocessados. E no sentido de que algumas coisas eu planto e eu tenho, mas não muito também. Não chega a ser tipo, nossa, colho tudo que eu como, sabe? Gostaria, mas ainda não tô lá. Indo para essas outras alternativas e me alimentando muito de grãos e tal, acaba ficando mais barato, né? Em comparação com certas compras, enfim. Tem como fazer uma economia mesmo nesse cenário, então também é interessante nesse sentido. Eu acho que a conversa hoje, de maneira geral, era essa. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu não tenha sido
incisiva em muitos pontos e, enfim. Espero que tenha ficado claro pra todo mundo e que a gente tenha uma troca legal aí pelos comentários também. Quero muito saber o que vocês acharam. Queria deixar aqui algumas indicações pra vocês. Então, primeiro de tudo, o podcast O Veneno Mora ao Lado, da Giovanna Nader, que fala sobre a questão dos agrotóxicos. Muito bom, recomendo demais. Também queria indicar como nutricionista, a Juliana Baroncelli, e aí eu vou deixar o arroba dela na descrição aqui do episódio. Adoro acompanhar os conteúdos da Ju, ela é uma amiga muito querida minha também. Eu gosto muito da maneira como ela aborda o assunto e ela sabe muito, então se vocês estão procurando uma nutri, indico a Ju, assim, de coração. Também queria indicar o livro Reflexões Animais, que foi um livro que eu recebi de uma seguidora, que ela escreveu, então vou deixar as informações aqui também. Eu ainda não li ele, eu tô pra ler ele agora esse ano, coloquei aqui na minha lista. Do que eu vi já por cima, eu tinha dado uma folhada, assim, sabe? Ele parece ser muito bom, então deixo aqui de indicação, acho que tem muito a ver e complementa com um outro olhar a respeito dos animais, também complementa esse debate aqui que eu trouxe. E os documentários, né? O What the Health, que eu acho que eu comentei no começo do episódio, mas é um documentário muito bom, foi o que me deu esse pontapé inicial pra eu decidir parar de comer carne, porque eu entendi que pra saúde também era bom. Seaspiracy, que fala sobre a questão do consumo de peixe. Inclusive, não falei sobre essa questão, mas basicamente, assim, não consumo peixe na maioria das ocasiões, mas tenho aberto exceções para casos específicos, principalmente em comunidades isoladas. Então, fui lá para os Lençóis Maranhenses e lá não tinha muitas alternativas, assim, né? Completamente isolado. Não tem como você querer que chegue um pacote de grão de bico lá, sabe? E aí, como pra mim, eu não tenho problema de consumir o peixe, considerando o contexto da pesca artesanal, da cultura deles e que o impacto ambiental foi mínimo e tudo mais, pra mim faz sentido nessas situações. Tem também umas comunidades caiçaras aqui da ilha, que quando eu faço trilhas muito longas e que também são lugares mais afastados, acabo comendo peixe. Então são essas situações muito pontuais e muito específicas. Mas nesse documentário fala sobre toda a questão, que é muito diferente você consumir nesses contextos de comunidades caiçaras e comunidades e povos tradicionais para peixes que você compra no mercado, que você não sabe nem de onde veio, que muito provavelmente veio da pesca predatória e não da pesca artesanal, enfim. E um documentário bem recente agora da Netflix, que chama Você é o que você come, a dieta dos gêmeos. Muito bom, muito bom. Eles pegam, acho que são 3 gêmeos, e aí um deles, por algum tempo lá, que eu não lembro qual que era o período, segue uma dieta onívora, né? Tipo, que come carne, come legumes, come tudo. E o outro segue uma dieta estritamente vegana. E aí eles vão comparando e vão falando sobre várias questões do consumo de carne, de várias questões alimentares de maneira geral. É uma docu-série, assim, tem vários episódios, vale muito a pena. Também quero indicar para vocês o trabalho do Instituto Capim Santo, que é uma ONG incrível que trabalha para ajudar pessoas a desenvolverem uma maior autonomia alimentar e, junto disso, também geração de empregos. Então, eles fornecem uma capacitação de treinamento para cozinha mesmo, um curso para você conseguir trabalhar em cozinhas de restaurantes, enfim. Aí essas pessoas em situação de vulnerabilidade ganham essa oportunidade de fazerem essa capacitação. E aí o Instituto também auxilia nesse processo de conseguir emprego. É muito legal, porque você tira as pessoas dessa vulnerabilidade social, dá para elas essa autonomia e ensina como fazer, como cozinhar. Eles têm uma parceria com a Anhembi Morumbi, lá de São Paulo. E é um espaço muito bom, uma cozinha, assim, nossa, eu cheguei a fazer o curso lá com eles. É uma das ONGs que eu mais acredito, assim, no trabalho, sabe? Eu acho que eles são realmente muito bons no que eles fazem. E aí, em paralelo com isso, eles têm um projeto de doação de marmitas. Quem é contratado para tomar conta desse projeto das marmitas e fazer e tudo mais, são justamente também essas pessoas que fizeram parte da capacitação. Então é muito legal, vale muito a pena conhecer. Além dele, queria falar sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos, que direto abre petição, porque vira e mexe acontece de no Congresso quererem liberar algum projeto de lei, alguma coisa relacionada a querer mais agrotóxicos na nossa comida. É legal ficar de olho, campanha permanente contra os agrotóxicos, vou deixar as informações aqui embaixo. E queria indicar um voluntariado em São Paulo, uma horta comunitária lá, que chama Missão Ambiental,
Eles são muito legais, tem uma horta, um espaço muito legal lá, com várias atividades, assim, de educação ambiental. Eles cuidam de abelhas lá, então, nossa, é muito legal. Vale a pena conhecer. E o pessoal lá, muito querido. Vou deixar as informações aqui embaixo também para quem quiser se envolver mais e for de São Paulo, enfim. E por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acharam. E é isso. Um beijo, até o próximo episódio.